eu tinha muitas dúvidas em meu coração. Eu me perguntava, por que eu fui condenado pelo pecado de Adão? O que eu fiz para ser condenado? Eu não estava no jardim do Éden. Não fui eu que tomei a escolha errada, a decisão equivocada de comer daquele fruto proibido. E por que eu deveria sofrer as penalidades da escolha de Adão? Porque através do pecado, da desobediência de Adão, a morte veio sobre a raça humana. As doenças e tudo que você vê de mal neste mundo veio devido ao pecado de Adão. E muitas vezes eu me perguntei, o que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz para sofrer tanto? Olhando para as Sagradas Escrituras, eu encontro até uma citação semelhante, que ratifica essa dúvida que não só há em meu coração, só havia em meu coração, mas também no coração dos discípulos. Quando Jesus estava passando em Jericó, havia um cego que ali estava. Então os discípulos disseram, quem pecou para que ele fosse cego? Foi os seus pais? Foi ele que pecou? Quem transgrediu a lei? Eu sei que a doença, a morte, o sofrimento, a fome, essas mudanças climáticas, tudo o que acontece no mundo é consequência do pecado. É a deformação da natureza devido ao pecado. Porque no jardim do Éden, a criança poderia andar com o leão. No jardim do Éden não havia maldade, não havia doença. No jardim do Éden tudo era perfeito. Porque Deus é bom em sua essência e tudo que ele fez foi bom. Mas o homem, em sua desobediência, em sua rebeldia, ignorou as ordenanças do Senhor e comeu do fruto proibido e trouxe todo este mal sobre o mundo. E eu me perguntava muitas vezes, foi ele? Ele pecou? Isso é injusto? Eu estou pagando um preço que Adão deveria pagar, não eu. Quando você olha para as pessoas que estão agora no Laureano, você pensa no sofrimento de muitas crianças que estão ali sofrendo com câncer, devorando viva as suas carnes. Quantas crianças estão sofrendo agora, morrendo de inanição, com fome, sem ter o que comer? Quantas pessoas nasceram cegas, outros paralíticos, outros estão agora no leito de UTI, sofrendo. E talvez você se pergunte, o que é que eles fizeram? Por que esse mal veio sobre eles? Lembre-se que Jó era um homem íntegro, um homem justo, que se desviava do mal. Mas mesmo assim, ele perdeu seus 10 filhos em um só dia. Levaram os seus animais. Fogo do céu veio sobre eles. Sabe, aconteceu muitas coisas ruins com Jó. Adversidades, ventos e ondas tempestuosas açoitaram a sua pequena embarcação. A verdade é que muitas vezes nós nos perguntamos, por que eu estou sofrendo? Por que eu não consigo dormir à noite? Porque o meu coração está transpassado de tanta dor, e nós muitas vezes culpamos a Deus. Quando perdemos um filho, quando o ciclo natural da vida se inverte, e um pai tem que sepultar um filho, muitas vezes se pergunta onde é que está Deus, que não impediu que isso acontecesse. Muitas vezes pergunta-se aonde está Deus, todas as vezes que se olha para o sofrimento humano. Mas eu quero trazer uma reflexão ao teu coração nesta noite, para que você entenda que Deus ele continua no mesmo lugar, de braços abertos, para te acolher, te abraçar.
Deus, em sua infinita misericórdia, muitas vezes demonstra a sua glória, curando o cego, fazendo o paralítico andar, fazendo o mudo falar, surdo ouvir. E Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Diogo, desliga lá e liga novamente. E todas as vezes que eu olho para esse texto, que irei compartilhar convosco nesta noite, eu lembro que um dia a dúvida me corroía por dentro. E quando olhei para esse texto, eu entendi que Deus é justo, que Deus é bondoso, misericordioso, cheio de compaixão, e a humanidade continua sofrendo devido à dureza do seu coração, por rejeitar a Deus. Porque Adão pecou e expulso foi do jardim do Éden. E até então nós vivemos aqui na terra em sofrimento. Mas o dia que Adão pecou, Deus disse para Adão: nascerá um da semente da mulher, que esmagará a cabeça da serpente. E o texto que quero compartilhar com você se encontra lá em Romanos, no capítulo 5, o versículo... Vamos ler o versículo 12, depois vamos ler também o 18 e o 19. Pelo que, como por um homem o pecado no mundo, entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Isto é, devido ao pecado de Adão, Deus visita o seu erro, a sua maldade, a sua desobediência, e traz consequência sobre ele e sua descendência. E assim como somos descendentes de Adão, assim como a morte veio sobre ele, a doença e todo o sofrimento que hoje padecemos, também sabemos que não estamos sendo julgados injustamente, porque assim como Adão pecou, nós continuamos pecando todos os dias. No versículo 18 e 19, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Quando olhei para esse texto, eu entendi a justiça de Deus. Deus puniu toda a humanidade e permitiu que o sofrimento fosse lhe causado devido ao pecado de Adão. Como através de um homem o pecado entrou no mundo e trouxe consequência a todos nós. E hoje estamos expostos a tanto sofrimento. As crianças passando fome. Muitos agora no laureando, sendo devorados vivos. A verdade é que nós estamos diante de um caos. Dos últimos dias, as coisas não vão melhorar, vão ficar cada vez mais piores. Porque haverá pestes, fome, crises econômicas no mundo inteiro, terremotos em vários lugares, tsunamis. A cada dia que se passa, a natureza está gemendo. Mas tudo isso porque o homem pecou. Mas a Bíblia diz que existe esperança. Existe uma saída. Assim como através de um homem todos foram condenados, mediante Jesus Cristo todos nós somos justificados. Assim como pela desobediência de Adão fomos rejeitados por Deus, porque Ele é santo, imaculado, e Ele não compactua com a imundície.
Assim como o ato de Adão trouxe sofrimento para a humanidade, o ato de Cristo nos justifica e nos perdoa, nos lava com seu sangue, nos purifica e nos leva para vivermos eternamente com o Pai. A palavra para o teu coração hoje é muito simples. A morte veio por causa de Adão. Através de Cristo, nós temos vida e vida eterna. Você pode viver ainda como criatura, ter a certeza que o que recai sobre a sua vida é o juízo de Deus. A consequência dos seus pecados. Ou você pode olhar para esse texto e dizer: eu sei que eu venho de uma descendência de homens e mulheres desobedientes, rebeldes. Mas a partir de hoje eu quero olhar para Cristo, o autor e consumador da minha fé. Eu quero entregar a minha vida a Ele, confiar a direção dos meus passos a Ele. Eu quero viver para Ele, porque assim como com Ele eu sofro nessa terra, com Ele também eu reinarei nos céus. A dúvida saiu do meu coração quando eu me deparei com esse texto. Eu percebi que mesmo Deus sendo punido a humanidade por causa do pecado de um homem, Deus resgatou a humanidade também através de um homem que foi obediente, um homem que foi perfeito, íntegro, irrepreensível, que se desviou do mal, mesmo exposto a todas as tentações. Mas a Bíblia diz que ele foi como uma ovelha muda para um matadouro. Alguns disseram: por que ele está pendurado numa cruz? Curou, ressuscitou a muitos, e por que não pode livrar a si mesmo desse martírio? Se ele é o Cristo, então ele vai descer da cruz. Eles meneavam a cabeça, zombavam, mas ali estava pendurado Jesus daquele madeiro. E naquele madeiro, Deus derramou sobre ele o cálice e toda a sua ira. Deus é bom. Deus é misericordioso. Mas Ele também é justo. E não há como Ele ignorar os seus padrões. Ele é santo. Por mais que Ele ame o pecador, Ele não pode andar ao seu lado, pois Ele aborrece o pecado. Então não há comunhão entre a luz e as trevas. Muitos não vêm para Jesus porque gostam de andar nas trevas. Eles amam as trevas, a prática da promiscuidade, a bebedice. Eles vivem uma vida de orgias, amam as trevas e dizem: eu não vou para a luz, porque se eu for para a luz, essa luz vai me constranger. Sabe, irmão, enquanto você vive em trevas, você vive em uma falsa paz. Você vive anestesiado pelo pecado. É como um leproso que não sente a dor da perfuração em sua pele. Então, enquanto você vive longe de Jesus, não há culpa no seu coração, porque o Espírito Santo não te incomoda. Mas quando você vem para a luz, você começa a olhar para dentro de si mesmo e perceber quanta mazela, quanta tranqueira há no seu coração. Como você é imperfeito, quanta maldade, malícia há nos seus pensamentos. E você começa a se perguntar: meu Deus, como eu posso ser salvo? Muitos chegaram para Jesus com essa pergunta, porque mediante a lei nós percebemos quão pecador nós somos. Não há quem possa obedecer à lei, não há quem possa se submeter aos princípios de Deus. A lei é um parâmetro, e o pecado que nós conhecemos é pela transgressão da lei. É porque nós rejeitamos as ordenanças do Senhor. Mas Jesus, Ele cumpriu a lei. E todo aquele que crê, entrega a sua vida a Ele e pede para que Ele direcione os seus passos aqui na terra, esse terá a vida eterna, terá o seu nome escrito no livro da vida. Jesus, Ele diz lá em João 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas.
Lá não haverá mais choro. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. O paralítico vai andar quando chegar lá. O cego vai enxergar. O mudo vai ouvir. O surdo vai ouvir. O mudo vai falar. Lá voltaremos a viver o que Adão viveu um dia lá no Éden. Mas tudo mediante a Cristo. O seu sacrifício. Adão trouxe morte. Mas Cristo nos dá vida. E algumas pessoas dizem, mas é tão simples assim. Como é que eu posso ser salvo só acreditando em Cristo? É tão simples. Não, irmão. Se fosse simples, toda a humanidade seria salva. O coração do homem, quando está afastado de Deus, é duro, é insensível. Assim como Deus odeia o pecado, e há esse sentimento de repulsa em seu coração, quando o homem está nesta prática, deliberadamente, o homem também não suporta estar perto da santidade de Deus, porque isso ofusca a sua alegria, essa falsa alegria transitória e passageira. Muitos acreditam que Jesus é o Messias, mas não querem renunciar, não querem crucificar a sua carne, renunciar às suas paixões e fazer o que Cristo diz para os seus discípulos. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus não é fácil. Eu digo a você, meu amigo, talvez muitos que estão aqui hoje pregando a palavra, ministrando ao teu coração, não queriam estar aqui nessa noite. Queriam estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa. Nós estamos aqui porque Ele nos alcançou. Ele nos tirou das trevas e nos colocou na maravilhosa luz. Hoje nós estamos no caminho que nos conduz ao céu, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E por isso que nós estamos aqui, porque assim como Ele alcançou os nossos corações, Ele também quer alcançar o teu coração. Mas é um evangelho de renúncia. E nesses dias nós vivemos diante de falsos profetas que estão pregando um falso evangelho. Um evangelho que diz para você que Deus se adapta às suas vontades. É como se Ele fosse um garçom e você fosse o cliente, e Ele te serve de acordo com as suas necessidades. É um evangelho antropocêntrico que diz que o homem é o centro de tudo. Quando você olha para as Sagradas Escrituras, você consegue se fazer 3 perguntas. A primeira pergunta: quando você lê a Bíblia, você faz a você mesmo. Quem sou eu? Você reconhece quem você é, porque você vai ver os pecados de homens semelhantes a você. Então você percebe quão reprovado você está diante de Deus. A palavra do Senhor nos diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Tudo que nós fazemos de bom diante de Deus é como um trapo de imundícia, é insuficiente. Até a nossa bondade vem com intenções equivocadas. A verdade é, irmão, que não há nada de bom em nós. E quanto mais você conhece a Deus, mais você percebe que você não merece o prazer da sua companhia. E quanto mais você conhece a Deus, mais você se arrepende dos seus pecados. E quanto mais você conhece a Deus, mais você quer estar perto dEle. Você não quer se separar dEle. Sabe, irmão, você tem prazer em ouvir a palavra. Quantos estavam aqui em um passeio, e esse passeio agora se tornou um culto? Deixaram de fazer o que estavam fazendo, porque não resistiram e disseram: eu quero sentir um pouco dessa presença. Eu quero sentir a glória de Deus, o toque do seu Espírito. Eu quero dormir diferente hoje. Eu quero deitar em paz e descansar em segurança, na certeza que Deus estará ao meu lado. Quando você olha para as Sagradas Escrituras, você percebe quem você é. Mas também você percebe quem Deus é. Você se faz uma pergunta, você diz: será que eu conheço realmente a Deus? E aí então você começa a conhecer a justiça de Deus. Você começa a conhecer os atributos de Deus.
Você começa a conhecer o poder de Deus, entende que Ele é onisciente, onipotente, onipresente, você fica chocado diante da sua grandeza. Ele que conhece quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele que chama as estrelas do céu, todas elas pelo nome. Ele que pela sua palavra criou todas as coisas. Você fica chocado e diz, quem é esse Deus? Você fica com medo, você fica assombrado e diz, Ele vai me consumir. Ele vai mandar fogo do céu e vai me destruir, porque eu sei quem eu sou. E agora eu sei quem Ele é. Lembre-se de Isaías quando disse, eu sou um homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a Deus. Ai, que estou perecendo, eu vou morrer. Porque Ele é grande, eu sou pequeno. Ele é santo, eu sou promíscuo. Mas você tem que ler a Bíblia completa. Porque ela é um espelho. A Bíblia você entende. Na Bíblia você entende quem é você. Você entende quem é Deus. E você entende o que Deus fez para que você estivesse perto dele. Sabe, irmão, a Bíblia é uma carta de amor. Escrita de um pai para um filho. Um filho desobediente. Um filho teimoso. Um filho rebelde. Um filho que o rejeita todos os dias. Mas é uma carta de amor dizendo, filhinhos, não pequeis. Porque se você pecar, você tem junto a mim um advogado que vai lhe defender. Sabe, eu estou aqui para te perdoar.